Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu quero dizer que, na verdade, a resposta não foi negativa. Inclusive, diz claramente no texto da Procuradoria, dizendo que não entrou no mérito da discussão. Não entrou na discussão no mérito. Ele só diz que o presidente, como foi instado o presidente a se manifestar, ele disse que o presidente não tinha se manifestar como não poderia. Na reunião da CPI da Energia Elétrica, os deputados estão desde o início dos trabalhos falando sobre uma solicitação encaminhada pelo deputado Ciro Simone do PDT à presidência da Assembleia, questionando a relatoria da CPI. Na semana passada, na primeira reunião, foi escolhido... Agora, não quer dizer isso que nós vamos ter que parar o trabalho até esperar a resposta. E acho que tem que dar preferência na Comissão de Constituição e Justiça para deliberar esse assunto. Eu não sei como é que vai ser o diálogo com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, né, que tem que pedir preferência no debate. Isso vai ter prazo, eu não sei o regimento, como fica num caso desse, se tem aquele prazo de uma sessão para deliberar, aquele prazo de 2 horas para o parecer da comissão ser externado e deliberado, porque senão tu manda para a Comissão de Constituição e Justiça, se é um trâmite convencional, pode demorar até passar o prazo da CPI. Então, a pergunta fica também esta, presidente, se porventura, né, esse caminho vai ser aceito, ou seja, o presidente da comissão da CCJ já aceitou a solicitação, mas ele tem que dar o aceite para poder incluir em ordem do dia, dizer a comissão tem responsabilidade de deliberar. Enquanto isto não acontece, nada muda. Nós temos que seguir o ritmo dos trabalhos. Agora, se o presidente da CPI, da comissão CCJ, diz o seguinte, eu aceito, acho que a comissão tem a responsabilidade. Bom, aí eu acho que é prudente parar os trabalhos, até que seja deliberado. Mas enquanto isso não acontece, não tem outro caminho. É nós continuarmos deliberando, se tivermos quórum. Porque se não tivermos quórum, nós não estaremos deliberando. Pode ser que algumas bancadas esperando a resposta dizem, olha, nós não vamos ficar na reunião enquanto não for deliberado. Pode ser. Está com a dúvida. Mas segue-se o mesmo rumo dos trabalhos, até a CCJ responder. Presidente, obrigado, deputado Frederico Antunes. Presidente, deputado Nelson Metalúrgico. Eu preciso fazer um questionamento ao deputado Ciro ali, que ele viu a resposta, leu a resposta que veio da... Me clareia, deputado Ciro. A Procuradoria, ela diz que quem pode dirimir essa nossa dúvida é a CCJ e não a Assessoria Legislativa, é isso? Eu vou pedir para os nossos assessores, só um minutinho, eu vou pedir para os nossos assessores, deputado Nelson Metalúrgico, encaminhar para cada deputado o parecer, uma cópia do parecer da Procuradoria, para que cada deputado membro da CPI possa ter e para os suplentes também. Para a continuação do debate, era importante, deputado Ciro, que o senhor pudesse, deputado Ciro, para a continuação do debate, era importante que o senhor pudesse me esclarecer, senão fico Nós vamos fazer o encaminhamento dos trabalhos, o senhor pode ficar tranquilo que essa presidência vai conduzir. Deputado Ciro. Presidente, só para pedido, acho que vai ser colocado para todos os deputados, mas eu vou colocar aqui o que foi a decisão da Procuradoria. Não foi, a decisão depois se diz assim, o Estado não possui competência regulamentar para intervir no funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. Ele disse que isso aí já foi decidido antes. Consequentemente, não existe ineditismo por parte dessa Procuradoria. Ele fala porque na outra CPI também tiveram se manifestar sobre isso em arguição do deputado, na época, do deputado que era o relator, deputado Adilson Troca. Então, consequentemente, não existe ineditismo por parte dessa Procuradoria em afirmar que o senhor deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, não possui competência regimental para interferir no funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. Não foi conferida a competência regimental à presidência da Assembleia Legislativa para se sobrepor às deliberações e eleições realizadas por CPIs, no caso, anular a eleição do relator realizado da CPI da Energia Elétrica e declarar eleito outro parlamentar para tal função. Não há como ser atendido o pedido formulado pelo senhor deputado Ciro Simone nos termos do proposto. Da mesma forma, não possui o senhor deputado presidente da Assembleia Legislativa legitimidade regimental constitucional para, no caso de concreto, determinar a sustação das atividades da CPI da Energia Elétrica. Ademais, o próprio regime interno, no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 229, ao tratar das questões de ordem, estabelecer que o requerimento de reconsideração ou inconformidade não terá efeito suspensivo. Importante agregar, por derradeiro, que não foram examinadas nessa manifestação os fundamentos jurídicos dos pedidos formulados, a anulação da eleição do relator do CPI da Energia Elétrica e suspensão dos seus trabalhos, tendo em vista a inviabilidade do seu atendimento pelo senhor deputado presidente na ausência de norma autorizadora das intervenções postuladas. Ademais,
é, de qualquer modo, assegurar aos senhores deputados, ora requerentes, o direito de apresentarem, na forma regimental, os recursos pertinentes ao plenário, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, na forma do inciso 1 do artigo 56, combinado com o artigo 191, todos do regimento interno. Foi o que fizemos, presidente. Visto o parecer da Procuradoria Jurídica, nós apresentamos o requerimento à Comissão de Constituição e Justiça. Está na Comissão de Constituição e Justiça protocolado e ela deverá se manifestar antes do plenário, porque essa é uma manifestação que certamente deverá ser também feita pelo plenário da Casa. Obrigado, deputado Ciro. Passo a palavra ao deputado Jorge Pozobon. Senhor presidente, senhores deputados, estamos acompanhando Hoje. toda essa discussão que se estabeleceu aqui. Quando, no meu ponto de vista, o que seria de mais importante, com o devido respeito à posição do deputado Ciro, seria debater essa grave crise que é a questão da energia no estado do Rio Grande do Sul. Há um questionamento de ordem jurídica, regimental, portanto jurídica, se o presidente da CPI poderia ou não poderia desempatar, o que é uma questão óbvia. Se nós pegarmos a assimetria, por exemplo, do plenário, que é soberano, quando dá um empate, quem desempata é o presidente da Assembleia. Ora, se deu empate aqui na comissão, por assimetria regimental, constitucional, quem desempata é o presidente. Mas por assimetria, a eleição da presidência se dá dessa forma? Por assimetria, a eleição da presidência se dá dessa forma? Eu não lhe concedi uma parte ainda, mas eu vou lhe conceder depois. Mas Vossa Excelência me permitiu... Está trazendo um elemento aqui, era importante que você... Eu gostaria só que, enquanto o deputado está se manifestando, os deputados que quiserem falar terão toda a condição de falar, porém, com as prévias inscrições, para que nós não possamos interromper os deputados que estão se manifestando. Deputado Pozobon. Portanto, nós fizemos uma profunda análise regimental, jurídica, e eu insisto que tem que ser parâmetro para essa comissão, e aqui não é eleição de mesa, aqui é parâmetro de uma decisão de votação. Nós estamos votando quem vai ser o relator, estamos votando quem vai ser o vice-presidente. Isto é uma votação, portanto, neste caso, tem que incidir a mesma regra regimental do plenário. Olha, senhor presidente, o que nós estamos preocupados é os trabalhos da nossa comissão não vão poder avançar enquanto tiver essa discussão. Portanto, eu vim aqui dizer que nós temos 2 requerimentos postados aqui para ser votado, espero que seja votado ainda hoje. Evidentemente que vamos respeitar a posição da mesa, mas, deputado Nelsinho, primeiro que Vossa Excelência é o presidente da nossa Comissão de Serviços Públicos e tem se portado de maneira exemplar. Inclusive, quando eu não concordo com Vossa Excelência, formalizo e Vossa Excelência tem me dado a resposta, portanto, não há nenhum óbice. E como nós temos feito, quando há uma divergência, você coloca em votação. E se der empate, é obrigação do presidente. É obrigação do presidente desempatar. É aquilo que se chama de voto Minerva, até ninguém sabe porque que o voto não é homo. Por que é Minerva? Não, é porque acaba sendo uma piada isso que nós estamos fazendo aqui. Portanto, senhor presidente, eu não quero desmerecer. Claro, deputado Ciro, senhor, Vossa Excelência, meu... Deputado Pozobon, verdadeiramente, Vossa Excelência tem sido aqui nessa casa, nesses 3 anos, alguém que tem defendido com muita clareza as questões jurídicas, que é essa sua especialidade. E Vossa Excelência aqui, mais uma vez, toma uma posição muito clara, concreta, que, como no plenário, as decisões desse plenário têm que ser semelhantes às decisões do plenário da Casa. Isso é nítido e certo, líquido e certo. E, se Vossa Excelência der uma olhada no artigo 26, quando se fala em eleição da mesa, como se faz a eleição da mesa aqui da CPI, da direção da CPI se faz a eleição da mesa, nesse plenário, quando se tem o empate, quando se tem um empate numa segunda eleição, pela primeira eleição, primeiro tem que ter maioria absoluta, depois que é o artigo 1º, parágrafo 1º, depois no parágrafo 2º ele diz, quando tiver empate na segunda eleição,
o mais idoso é quem vai assumir. Por isso eu quero parabenizar a pessoa. Novamente vem trazer aquela coisa correta que é o do plenário. Esse plenário aqui tem que seguir, sim, aquilo que faz o plenário lá no plenário da Assembleia. Eu agradeço, deputado Ciro, que estou vendo que o senhor vai mudar de posição, vai acompanhar a minha posição. Obrigado. Porque é muito claro, precisa ter uma base. O presidente não é eleito. O presidente não é eleito. Ele é o primeiro signatário. Vamos pegar o artigo 26. Encerrada a votação, o presidente proclamará o resultado, sendo considerada eleita a chapa que obtiver maioria. Não é chapa, deputado Ciro. Vossa Excelência, não é porque eu sou médico, Vossa Excelência é médico. O que adianta um advogado sem saúde? Não existe. Vossa Excelência, deputado Ciro, está invocando um artigo que não se aplica a uma comissão. Vossa Excelência não leu todo o artigo. Não, mas vamos lá. O senhor me pediu para ler o 26. Qual é que o senhor quer que eu leia? 26. O 26, o senhor lê todo. Encerrada. É o senhor que está me pedindo ou é o deputado Raul Ponte? Se for ele, eu vou ler outro. Eu estou lhe pedindo. Ah, bom. Então é que eu concedi a parte para ele, depois eu concedo para o senhor. Não, escravo não. Não. Não, escravo não. Escravos são os médicos cubanos que o senhor está defendendo. Que sim, deputado Pozzobon, eu quero... Por favor. Espera só um minutinho, deputado Pozzobon. Eu vou esperar Vossa Excelência finalizar e o deputado Ciro numa parte, e farei a inscrição do deputado Tortelli, que ainda não se manifestou, e essa decisão que nós estamos discutindo aqui, e acho que essa discussão é legítima, como eu falei anteriormente, não será dado nem por voto desta CPI, e será dada encaminhada pela Comissão de Constituição e Justiça e, possivelmente, pelo plenário. Então, nós não vamos definir e deliberar isto hoje aqui. Então, eu vou acabar essa discussão, o deputado Tortelli se manifestará e nós daremos encaminhamento ao trabalho. Deputado Pozzobon, por favor. Deputado Ciro, Vossa Excelência me pediu para acompanhar mais algum artigo além do 26? Não, ou 26. Só leu só o primeiro. Completo? Não é que tem 2 parágrafos aqui. Eu vou insistir de novo, vamos lá. O deputado Raul Ponte, embora não tenha concedido uma parte, mas eu sou respeitoso, que aqui nesse caso, neste momento, quem é mais idoso a gente tem profundo respeito, até por força do estatuto e dos nossos bons hábitos, eu aprendi dentro de casa. Né? O que diz o parágrafo 2º? Em caso de empate, na segunda votação, né? Pelo que eu saiba, até agora só tivemos uma votação. Mas deu empate também. Teria pelo parágrafo primeiro, liga o parágrafo primeiro. Vamos lá. Se nenhum houver alcançado esse resultado, procederá ao segundo escrutínio entre as 2 chapas mais votadas, caso será declarada vencedora a que atingir a maioria dos votos. Bom, aqui nós já estamos avançando. Me pediram para ver o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz, na segunda votação, não tem segunda votação. Não, a primeira o que eu quero dizer, deputado Ciro, deputado Ciro, que claramente, deputado Ciro, este fato, que Vossa Excelência bem elenca, não se aplica no caso de comissão parlamentar de inquérito. O senhor disse que se aplicava plenário aqui, deputado. Deputado Ciro, eu fiz uma analogia à votação de plenário. E essa é a votação. Deputado Pozzobon, o senhor me permite uma parte? Claro, deputado Nelson. Agora eu quero chamar aqui para a discussão o artigo 49, que diz o seguinte: nas reuniões das comissões, excluídas as de representação externa, aplicam-se as normas gerais de funcionamento do plenário, salvo se outra forma dispuser esse regimento. Eu agradeço a participação do deputado Nelson, deputado Pozzobon. Encaminhando, deputado, por favor. Só para concluir. Senhor presidente, eu vim aqui e eu fico feliz onde o deputado Ciro reconhece, né, que nós dialogamos e conversamos muito sobre o regimento e eu procuro atender à risca, inclusive quando me prejudica o meu pensamento. Eu ia interpor um recurso contra a decisão de Vossa Excelência, que não justificou a nossa questão da comissão, que nós estávamos chamando o secretário para prestar esclarecimento. Eu ia interpor recurso. Vossa Excelência me trouxe um documento, eu mudei minha posição, tanto é que não interpus recurso, deputado Nelsinho. Mas eu quero dizer, deputado Ciro, que eu estudei com profundidade, não sou o dono da verdade, em hipótese alguma. Mas eu tenho a convicção que, neste ponto, a decisão está acertada. Portanto, eu tinha assumido esse compromisso pessoal e, como líder da bancada, uma vez provocado pelo nosso presidente, deputado Lucas Redecker, de vir aqui externar a posição, que daí não é do presidente,
que faz parte da nossa bancada. É a posição uníssona, unânime da bancada do PSDB, reconhecendo como a decisão, a discussão dos membros foi acertada. Então, presidente, eu queria concluir essa pequena manifestação e, evidentemente, que a assessoria da nossa CPI pudesse nos comunicar, se posteriormente, nossos 2 requerimentos, para convidar a Farsul e convidar a Federal Arroz pudessem ser apreciados por essa comissão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pozobon. Só para encaminhar, Vossa Excelência, nós, na reunião passada, já aprovamos, por requerimento, o convite à Farsul, mas não pela Federal Arroz, que será votado em seguida nos requerimentos. Deputado Temir Tortelli, palavra sua solução. Boa tarde, presidente e demais colegas deputados. Eu acho que se há uma compreensão da presidência dessa CPI de que precisa ter um posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça, ou até da Casa, acho que esse pode ser um procedimento que pode ser encaminhado. Na minha avaliação, esse encaminhamento pode ser feito e ser dado sequência ao trabalho da comissão, da CPI. Até porque, na minha opinião, a relatoria ela não tem sozinha a única responsabilidade de conduzir. Eu acho que nós poderíamos continuar o trabalho, até porque nós, se de fato estamos preocupados em fazer um debate com a responsabilidade que cabe a cada um de nós não podemos ficar à mercê de longos e profundos debates regimentais ou técnicos para os próximos meses, até porque a grande parte de nós aqui, temos também uma responsabilidade com o importante que vai acontecer esse ano, que são as eleições. Nós aqui somos parte desse processo e acho que se de fato estamos não fazer os trabalhos de campo, fazer se encaminhe para esse posicionamento, o questionamento do deputado Ciro Simone, para a Comissão de Constituição e Justiça, que faça um acordo com a comissão, que ela possa votar esta semana e que a gente dê sequência aos trabalhos que iniciamos na última semana. Até porque eu, pessoalmente, fiz um acordo aqui com mais 7 deputados, na reunião passada, de aprovarmos um conjunto de audiências públicas e já existe uma expectativa grande de que esse debate ocorra nas regiões do Estado, das entidades, de prefeitos, de sindicatos, de empresários, de trabalhadores, enfim, de toda a sociedade. Então, eu quero expressar a minha opinião. Se é possível darmos um encaminhamento sobre a análise do mérito do requerimento para o setor, já que a presidência se absteve dessa posição, já que a mesa diretora se absteve dessa posição, que se remeta efetivamente para a Comissão de Constituição e Justiça, mas que os trabalhos dessa comissão possam continuar. Obrigado, deputado Tortelli. Nós daremos encaminhamento à pauta da reunião, até porque o deputado Ciro colocou uma questão de ordem, já foi amplamente debatida aqui nessa comissão, e nós já deixamos muito claro, deputado Ciro, que o posicionamento que nós tivemos aqui foi embasado na assessoria da Casa. Nós mantemos esse posicionamento, nós não suspenderemos o andamento da CPI, em virtude de que todos os deputados têm condições de votarem, debaterem e darem o encaminhamento até o momento do relatório final, que será encaminhado pelo relator no final da CPI. E a CPI não vai ficar esperando que a Comissão de Constituição e Justiça tenha e tome o seu posicionamento e, possivelmente, o plenário. E eu gostaria da participação e colaboração de todos os colegas deputados para que nós pudéssemos, durante este tempo, paralelo à discussão proposta pelo deputado Ciro, e, na minha visão, ele tem legitimidade total para isso, porque há uma discordância do regimento interno, coisa que qualquer um de nós pode fazer, tanto no andamento de uma CPI, de uma comissão, ou mesmo no plenário da Casa, mas nós pedimos a compreensão dos colegas deputados para que nós possamos, como CPI, não perder o foco, que é a condição da energia elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, as regiões que estão aguardando os resultados dessa CPI, as entidades que já estão aprovados aqui os requerimentos para participarem, colocando tudo o que aconteceu relacionado às diversas partes e segmentos do Estado do Rio Grande do Sul, e também a convocação
as convocações que foram aprovadas por todos os deputados aqui. Então, nós vamos dar continuidade ao... Para encerrar, deputado Ciro, o deputado Ciro vai se manifestar, porque a questão de ordem foi dele, e posterior a isso nós encerraremos e começamos a leitura do expediente. Em função da sua manifestação, da sua decisão, que eu esperava fosse outra, presidente, mas em função da sua decisão, eu respeito a decisão, tá? O senhor está com todas as condições de tomar decisões aqui como presidente, embora eu discorde dela, mas a respeito. Eu quero lhe dizer que o nosso entendimento continua sendo de que a CPI não pode funcionar se não tiver constituída legalmente, como deve ser, com o presidente, com o relator e o vice-presidente eleitos. Como existe a comissão desta questão, vai ser dada, não por Vossa Excelência, pela Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente pelo plenário. Quero lhe explicar que o PDT, os membros do PDT, enquanto não houver decisão, nós vamos acatar, inclusive, a sugestão do Frederico Antunes. Enquanto não houver decisão, né? Oi?
inconformado com a decisão, poderá o deputado requerer o castigo, todas as questões, mas não será considerado efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Olha, é expedida a ordem de prisão contra alguém num processo penal. Você faz um recurso, se não for concedido o efeito suspensivo, tem que imediatamente se cumprir a medida judicial. Decisão é assim, ou se cumpre ou se recorre. A decisão tomada pelos colegiados não está invada de irregularidade nenhuma. Mais ainda, senhor presidente, com base ao... Pegou a assinatura. Não, ninguém pegou a assinatura de ninguém. A assinatura foi coletada, foi colocada na frente dos deputados e foi juntada. Por que eu estou fazendo questão de esclarecer isso? Você não pode imaginar que o deputado presidente proponente pega um documento e sai assinar, pegando a assinatura sem dizer o que é. Essa assinatura foi coletada. Além disso, foi sustentado também que não houve respeito à pluralidade. Isto não é verdade. Essa CPI, desde o primeiro momento, está respeitando a pluralidade. Para essa comissão vai ser descontado na hora da apresentação do relatório. E daí nós podemos ter problemas, inclusive na hora de prorrogar a CPI. Obrigado, deputado Pozzobon. Dando continuidade, leitura do expediente, as correspondências recebidas. Ofício número 29 de 2013, encaminhado pelo presidente da Câmara de Vereadores, senhor Hilário Keller, de Santa Cruz do Sul, encaminhando cópia do expediente de autoria do vereador Elston Desbecel, com moção de apoio à CPI. Moção também, correspondência recebida número 2, moção de reconhecimento e de apoio encaminhado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Estância Velha, cujo autor foi o vereador Lotário Leopoldo Sevald, e com apoio dos demais vereadores. Correspondência recebida número 3, de Marta Fischner, contendo reclamações no que tange energia elétrica no município de Eldorado do Sul. De número 4, ofício número 32/2014, do presidente da Câmara de Vereadores de Santo Cristo, manifestando apoio à iniciativa deste presidente na instalação da CPI, em virtude dos constantes cortes de abastecimento, demoras no restabelecimento do serviço e o prejuízo causado aos consumidores naquele município. Ofício número 22/2014, da Câmara de Vereadores, do presidente da Câmara de Vereadores de Alecrim, em que registra a enorme insatisfação com a seguida falta de energia elétrica e caótica situação da rede elétrica no município, de responsabilidade da Companhia de Energia RGE no município. Ofício número 28/1, do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha, vereador Luiz Carlos Kremer, solicitando atenção e inclusão na pauta da deficiência de energia elétrica, que se verifica de forma continuada no reassentamento 25 de julho em várias localidades do interior do município, como Capão do Cedro, Sede Argenta, Sede Piva e Santa Luzia. 3. Conhecimento de matérias alçadas da comissão. Ofício número 004/2014. Apresentação de sugestão indicativa para as pautas das reuniões encaminhadas pelo deputado Adolfo Brito. 1. Novos investimentos em energia elétrica. 2. Falta de agilidade nos investimentos. 3. Convite às entidades como FAMURS, UVERGS, FETAG e FARSUL. Estas, deputado Brito, eu já lhe adianto que nós já aprovamos na reunião passada esses requerimentos e foram convidadas essas entidades. Pois não. Tá bom. E o número 4, distribuidora CE, AS Sul, RGE e cooperativas, analisar a situação atual, receita
e despesa. Encaminhando. Pois não. Questão de ordem. Eu ia sugerir ao senhor que pudesse suspender a sessão, que a gente pudesse ajustar alguns requerimentos e alguns temas a serem abordados. E, obviamente, tendo a compreensão, desde já eu lhe agradeço. Deputado, então, eu vou fazer o seguinte. Antes de suspender, eu passo aos assuntos gerais, a gente deixa livre para os assuntos gerais e as inscrições, e aí, nesse tempo, não sei se pode ser assim, deputado Catarina, relator? Claro que sim, claro que sim. Nós encaminharemos. Então, eu inverto para assuntos gerais e passo de antemão... Não era assuntos gerais. Antes de encaminhar assuntos gerais, eu quero que seja relembrado aqui o acordo feito na primeira reunião. Portanto, presidente, que o senhor relembre aqui o acordo. Assim, deputado Tortelli, que nós encaminharmos e havendo quórum, passar a ordem do dia, nós já estamos previstos, esse presidente aqui, ele vai pedir a inversão de pauta para que nós possamos tratar do acordo feito na reunião anterior, de votar, no primeiro momento, as audiências públicas. Isso já está previsto no andamento da CPI por essa presidência, porque nós temos um acordo coletivo com todas as bancadas e nós pediremos que os colegas tenham condições de cumprir. Então, assuntos gerais, coloco a inscrição aos deputados que estiverem aptos a falar. Deputado Brito, a palavra está à sua disposição. Caro presidente, colegas deputados, fazem parte dessa comissão de inquérito aqui da Assembleia Legislativa, nós gostaríamos de acrescentar a necessidade, nós damos conhecimento do ofício 040/2014, que trata de convites a uma série de entidades e também a criação de investimentos para a área da energia, especialmente no interior do Estado. E eu queria fazer com que Vossa Excelência pudesse também nos ajudar, no sentido de que, além desses projetos que nós estamos propondo, se pudesse esta comissão parlamentar de inquérito fazer com que chegasse a vários órgãos do governo estadual a necessidade de urgência na aprovação de projetos que dizem respeito à área do meio ambiente. Só um minuto, deputado Brito. Eu só gostaria que a assessoria pudesse fazer um pouco de silêncio, porque estão atrapalhando aqui o deputado Brito na sua manifestação. Por favor, deputado Brito, à disposição. Presidente, eu gostaria de reiterar a necessidade desta comissão parlamentar de inquérito vir a atuar o quanto antes possível e gostaria de, inclusive, rogar a Vossa Excelência para que entrasse em contato com a Comissão de Constituição e Justiça para que nós pudéssemos obter, em seguida, um resultado que possibilitasse, então, se estabelecer o início efetivo dos trabalhos. E pedir a Vossa Excelência, nós encaminhamos e protocolamos nessa CPI, pedidos de empresas que estão com projetos de licenças ambientais aguardando e já há bastante tempo junto aos órgãos governamentais, para que se pudesse fazer a agilização de vários projetos que estão paralisados e que vão favorecer, com a sua liberação, a implementação de várias redes de alta tensão para atender no estado do Rio Grande do Sul. E eu me refiro a licenças ambientais, por exemplo, enviamos para a Casa Civil, para a FEPAM e para o IFAM, solicitando agilidade na liberação de licenças para a S-Sul, para projetos na construção de uma 69 em Santa Cruz do Sul e de uma subestação em Portão. E também a construção de uma linha entre São Sebastião do Caí e Bom Princípio, para que o IFAM libere as licenças de construção das linhas para Candelária, entre Candelária e Agudo, e também entre Candelária e Cachoeira. Porque, na grande maioria dos casos, há necessidade de reforçarmos as redes, tanto nas cidades como no interior, e precisamos da urgência da aprovação desses projetos na área técnica de licenças ambientais, para que essas obras, então, a partir daí, possam ser começadas a serem instaladas por essas empresas que dão atendimento no interior do Estado. Essa é uma solicitação que eu faço à Vossa Excelência para que gestione junto aos órgãos governamentais que nós informamos aqui, a Casa Civil, a FEPAM e também o IFAM, para que o quanto antes possa liberar esses projetos, que são projetos de investimentos nessa área. Obrigado, deputado Brito. Esses requerimentos que Vossa Excelência leu, a nossa assessoria competente, a assessoria informou que eles foram protocolados hoje às 13h40, não estão na ordem do dia, porque entrarão na ordem na próxima ordem do dia, na leitura do expediente da próxima semana. Então, todos esses encaminhamentos serão feitos e nós já fizemos também a aprovação do requerimento na semana passada da convocação da FEPAM, justamente para tratar
da condição dos protocolos de licenças ambientais, e cada deputado terá a condição de interpelar e debater, perguntar para a FEPAM essas informações. Presidente, só para concluir, eu esqueci de citar dois encaminhamentos que nós fizemos também para Vossa Excelência, que diz respeito à necessidade, e inclusive incluímos também protocolo nesse sentido, de ser ouvida a Seletro, que tem 21 mil associados e que tem sugestões para a criação, para nos ajudar na criação de um novo projeto de eletrificação para o interior do Estado, nos moldes daquela proposição que nós temos de ser elaborado o projeto com recursos do governo estadual, do governo federal, dos próprios produtores e também, e principalmente, das empresas que investem, as distribuidoras na energia elétrica. Então, eu gostaria que Vossa Excelência também pudesse fazer menção a esses dois projetos. Obrigado, deputado Brito. Eu passo a palavra nos assuntos gerais ainda para o deputado Frederico Antunes. Senhor presidente, só registrar, primeiro cumprimentar o deputado Tortelli pela postura de ficar aqui conosco, mesmo estando numa bancada que momentaneamente, né, não está satisfeita com o resultado das deliberações feitas pela comissão. Segundo, dizer que nós continuamos dando acordo para também votarmos e fazer um pedido do deputado Tortelli, se é possível, aproveitando o requerimento seu. Se eu não me engano, o requerimento 10, não, esse não é o 10. O colega propõe um debate lá na fronteira oeste, tem ali, e se eu posso pedir ao colega, quando a votação nós indicarmos a cidade do Alegrete, que tem um grande evento agora lá chamado FENegócios, que é uma junção de todas as forças vivas da comunidade da fronteira oeste que se encontram lá, e eu recebi hoje pela parte da manhã da presidência da FENegócios uma proposta de sediarem o local, viu, Tortelli, para fazer esse encontro, que já tem um grande público natural. Então, aproveitando o requerimento do colega, primeiro dizer que nós, deputado Brito, damos acordo para fazer a inversão de pauta, e segundo, se for possível, essa indicação aí da cidade do Alegrete. Presidente. Deputado Catarina Palladini. Então, de mesma forma, e seguindo as falas aqui dos demais colegas, e cumprimentar o Tortelli, pela disposição, e dizer o que foi acordado, a bancada do Partido Socialista também tem disposição de dar sequência ao adimplemento do acordo. E na discussão que havia sido construída na primeira reunião, com relação ao local da Zona Sul do Estado a estabelecer os ciclos da audiência pública, o deputado Tortelli tem falado com o deputado Pedro Pereira, eu acho que ele também já mencionou para o senhor, que nós pudéssemos indicar a cidade de Pelotas pela questão logística e tem condição de viabilizar e dar condição de estabelecer um debate mais amplo e receber essa discussão no nosso município. E, de resto, lhe parabenizar mais uma vez pela disposição de dar sequência à sua participação, tanto pela frente que o senhor trabalhou durante um grande tempo aqui e capitaneou um acúmulo necessário para essa CPI, é necessária também, extremamente necessária, sua participação assídua nessa discussão. Obrigado. Obrigado, relator, deputado Catarina Palladini. Dando continuidade aos assuntos gerais, eu quero encaminhar aos colegas deputados que no dia 31, na próxima segunda-feira, nós vamos expedir os convites para escutar algumas entidades como nós já aprovamos requerimentos anteriormente. O CREA, Fiergs, FEComércio, FCDL, Federação, Seide Novo Hamburgo e a Bicalçados. E nas outras segundas-feiras nós temos já também o encaminhamento de demais entidades e estamos aguardando a aprovação de requerimentos que aqui estão ainda protocolados nesta CPI para que nós possamos aumentar, caso tenha incluído nos requerimentos, entidades a serem ouvidas aqui na nossa CPI. Como nós não temos quórum para deliberar, eu vou... Algum deputado mais inscrito nas assuntos gerais? Não? Então, não temos quórum a deliberar, eu encerro esta sessão e convido a todos para a próxima segunda-feira, que nós teremos já algumas entidades a serem escutadas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Eu ainda deixei demais, né? Mas tudo bem.